Eu e você somos frutos de muitas coisas que nos influenciaram até o dia de hoje. Tantos tipos de professores, tantos educadores, tantos meios de nos conduzir o entendimento que a nossa vida permitiu que entrasse dentro da nossa vida e permanecesse em nós. Nós escutamos muitas coisas, nós vemos muitas coisas, nós interpretamos muitas coisas, nós temos uma percepção de tantas e tantas coisas, mas nós temos um filtro, cada um de nós temos um filtro. E dependendo da sua cultura, porque nós somos influenciáveis e também influenciamos outras pessoas. E o que é que realmente o nosso filtro tem conseguido filtrar e construir um entendimento a respeito da vida, da realidade? O nosso filtro precisa ser um filtro muito precioso. E quando a gente fala de filtro, isso vai depender do que você entende ser a medida que faz e que fará você filtrar todas as coisas que irão influenciar a sua vida. E até os meus 19 anos, a influência que eu tinha era uma influência humana, normal, natural. Apenas a realidade me fazia entender algumas coisas. Mas depois que eu tive uma experiência espiritual, aí eu entendi o foco da vida. Eu entendi que a vida não é somente pela vida. Eu entendi que agora a minha vida precisa ter um filtro diferenciado. Quando eu aceitei a Cristo, eu recebi um novo filtro. E esse filtro tem a ver com o mundo espiritual. Já não era mais apenas um ser normal, mas agora eu passava a ser um ser espiritual. A minha mente agora passou a ser influenciada por um outro mundo. E este outro mundo é que faz com que a minha vida possa ser considerada também como escrita agora através do Espírito Santo de Deus. A vida de todo discípulo de Cristo, ela passa a ser escrita pelo Espírito Santo de Deus nos nossos corações. Os nossos corações já reagem à existência de uma maneira muito mais espetacular. A cada um dos discípulos num nível diferenciado. Mas a proposta do Criador é que eu realmente seja influenciado pela palavra de Deus. A palavra de Deus precisa influenciar a minha vida de maneira que eu faça habitar ricamente no meu coração a palavra de Cristo. Se a palavra de Cristo habita no meu coração e a palavra de Cristo ela foi inspirada pelo Espírito Santo, ou seja,
A influência do Espírito Santo dentro da minha vida tem um norte diferenciado do tipo de vida que todos os seres humanos comuns aceitam viver. Você que é cristão, você que é discípulo de Cristo, você tem uma proposta de Deus na sua vida, ser influenciado pelas coisas de Deus. Agora, o que é ser influenciado pelas coisas de Deus? É ser movido a agir de acordo com a maneira saudável que o Espírito Santo deseja para nossas vidas. A nossa existência, a partir de então, tem um novo universo aonde nós precisamos realmente nos dedicar a ser discípulos. O discípulo ele tem necessidade de estar envolvido com todos os ensinos de Cristo. Há uma diferença que a gente precisa ter entre ser um discípulo de Cristo e ser uma pessoa que estará cheia de religião. A gente precisa separar o que é religião e o que é ser cheia das coisas do Espírito Santo de Deus. Isso vai depender da sua cultura, da sua capacidade de entendimento, do nível de educação que você foi formado. Deus deseja nos formar no mundo espiritual. Porque desde o momento que você nasce do Espírito, a sua prioridade de vida precisa estar em Cristo. Todas as outras coisas que estão ao nosso derredor passam a ser secundária. A proposta de Deus é que nós busquemos o reino de Deus em primeiro lugar. A prioridade é governo do céu. Reino de Deus é governo. Reino é governo. Então, a minha prioridade de vida depois que eu nasço, que eu venho a existir espiritualmente, que eu nasci de novo, que houve uma metanoia na minha vida, produzida pelo Espírito Santo, e eu aceitei Jesus Cristo, eu preciso estar realmente focado, com prioridade, as coisas espirituais. Eu não posso colocar as coisas espirituais de lado. Ela precisa governar a minha vida de maneira saudável. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai o governo do céu, da sua vida, e a justiça de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos ir para Deus pelas coisas, nós devemos viver em Deus para que Deus nos leve a conquistar as coisas. Primeiro Deus, depois as coisas. Nós somos a carta de Cristo, como diz em 2 Coríntios 3:3, escrita não em tábuas de madeira, mas a tábua onde foi escrita a carta de Cristo é o nosso coração e foi escrita pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, prioridade de existência na forma de se conduzir neste mundo. A maneira de se conduzir nesta vida tem que ser influenciada pela palavra de Deus. Precisa ser influenciada pela vida de Jesus Cristo, pela vida de Paulo, pela vida de Pedro, pela vida de
João, Mateus, Lucas, Marcos, nossas vidas. Para viver o Evangelho, é necessário que você compreenda que a prioridade, depois do novo nascimento, é você viver. A palavra já está dizendo novo nascimento, nascimento espiritual. Esse novo nascimento é o nascimento que precisamos aprender a existir. Passamos a existir não mais com o foco principal nesta vida. Passamos a existir com o foco principal na vida espiritual. A nossa pátria é a pátria da eternidade. Por isso, precisamos nos alimentar das coisas que governam essa pátria. E o alimento para a existência é a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse o quê? Que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus. Se nós não nos basearmos na nossa existência como discípulos na palavra, com certeza ficaremos vivendo no governo humano. Deus não deseja que eu e você vivamos mais no governo humano, que é o governo da carne. A sua vida, como vida de discípulo, não pode mais ser inclinada para a carne, porque a carne milita contra as coisas de Deus. Vou ficando por aqui, que o Senhor governe sua vida, que a sua existência esteja pautada no governo do Espírito Santo e da palavra do Senhor. Um grande abraço.